Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos o estudo do recurso de apelação e estou gravando aqui no meio dessa paisagem linda, então se ouvirem um barulho aí atrás são só os passarinhos que poderão nos atrapalhar nessa nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem e que essa paisagem diferente possa incentivar ainda mais o estudo de vocês. Vimos na semana passada a parte geral, nas semanas anteriores, não é? A parte geral dos recursos, né? Falamos de requisitos de forma geral, de efeitos de forma geral, a ideia de olhar para os atos judiciais e cada recurso que será então interposto desses atos, os princípios recursais, enfim, toda aquela teoria geral dos recursos. E hoje iniciaremos então o estudo dos recursos em espécie. Ficaremos neles até quase o semestre todo, começando pelo recurso de apelação, que é o recurso que cabe, e já explicaremos melhor isso, a princípio contra sentenças. No Código de Processo Civil de 73 já era assim, claro, não poderia deixar de ser. No Código de 2015 nós também temos aí o recurso de apelação cabível contra as sentenças, sejam elas terminativas ou sejam elas definitivas. Lembrando que o conceito de sentença, que vai aparecer lá no artigo 203, parágrafo 1º do CPC, é de decisão ou de ato judicial que encerra a fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição e também coloca fim à execução. A execução não nos preocupa nesse momento. Nós temos então no Código de 2015 uma preocupação em caracterizar uma decisão como sentença de acordo com o seu conteúdo, que vai ter por objeto as hipóteses lá do artigo 485 ou do artigo 487, mas também em razão do seu momento. A sentença só será sentença se ela encerrar, colocar fim à fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. Temos que ter isso em mente. Olhando para um ato judicial, então, entendendo que esse ato se trata de sentença, o recurso cabível será o recurso de apelação. Nós vamos ver na próxima aula, de amanhã, mais especificamente, que o recurso de apelação é um recurso que tem o que nós chamamos de devolutividade ampla, porque ele possibilita, atendidos aí alguns critérios, né, e estabelecidos alguns limites para isso, mas ele possibilita um exame de todo o material discutido no processo, todos os fundamentos, tudo aquilo que foi discutido. Então ele é um recurso que tem uma devolutividade ampla. O tribunal, quando recebe uma apelação, tem diante de si a possibilidade de examinar muitas das questões que foram trabalhadas durante o processo. Ele é um recurso, então, de muita relevância. Só que no CPC de 2015, o recurso de apelação não cabe somente contra a sentença. E aqui nós temos que olhar com muita calma e cuidado dessa questão, pessoal, que diz respeito, mais especificamente, ao cabimento para apelação e dialoga, claro, já que fala de cabimento, também com o interesse recursal com relação ao recurso de apelação. Por quê? Segundo o Código de Processo Civil de 2015, a apelação é o recurso que cabe contra sentenças terminativas ou definitivas, mas é também o recurso que cabe contra decisões interlocutórias não agraváveis. Eu poderei, portanto, trazer no meu recurso de apelação a impugnação não só da sentença, como também de algumas decisões interlocutórias, mais especificamente aquelas que não tenham sido objeto, ou que não poderiam ser, melhor dizendo, objeto de agravo de instrumento. E aqui precisamos abrir um parênteses para compreendermos a ideia da recorribilidade das decisões interlocutórias no CPC de 2015. Claro que nós voltaremos nisso, isso é muito importante, quando nós estudarmos o agravo de instrumento, que é o próximo recurso da nossa lista, né? Ultrapassado aqui o estudo da apelação, estudaremos o agravo de instrumento. Porém, desde já, para compreender o cabimento do recurso de apelação, nós precisaremos compreender como ficou a sistemática da recorribilidade das decisões interlocutórias no Código de Processo de 2015. Por quê? Porque, diferentemente do que fazia o código anterior, no Código de 2015, a recorribilidade ao
autônoma das decisões interlocutórias não é a regra. Vem o Código de 2015 e traz lá no artigo 1015 a previsão de algumas decisões interlocutórias que podem ser objeto de agravo de instrumento. Então, quando nós olhamos lá para o 1015, temos lá um rol, precisamos depois trabalhar esse rol, não se preocupem com ele agora, mas existe lá um rol de decisões que passam, por exemplo, pelas decisões que julgam, que analisam pedidos de tutela de urgência ou de evidência, que proferem, que analisem o mérito, então a decisão interlocutória de mérito também vai aparecer lá, decisões relativas a formas de intervenção de terceiros, enfim, temos lá uma lista de algumas decisões que serão objeto de agravo de instrumento. E temos também um entendimento do STJ, que discutiremos melhor depois, nas nossas aulas de agravo de instrumento, que acaba dando uma interpretação diferente para esse artigo 1015, criando uma tal de taxatividade mitigada, entendendo que para além daquelas hipóteses que ali estão expressamente naqueles incisos do 1015, nós temos também outras possibilidades de cabimento de agravo de instrumento, mas lá nas aulas de agravo trataremos disso, não se preocupem com isso agora. O importante é que vocês entendam que para o CPC de 2015, apenas algumas decisões interlocutórias são e poderão ser objeto de agravo de instrumento. Nestes casos, o que acontece? Quando uma decisão como dessas que estão lá no 1015, é proferida no curso do processo, afinal de contas elas são decisões interlocutórias, esta decisão deverá ser objeto de agravo de instrumento imediatamente, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da decisão. Então, quando vem o juiz lá no seu processo e defere ou indefere um pedido de tutela provisória, a parte tem 15 dias da intimação dessa decisão para interpor o agravo de instrumento. É ali que ela tem que fazer isso. Quando você tem uma decisão no curso do processo, uma decisão interlocutória, que julga parcialmente procedente, de forma parcial, um dos pedidos formulados, portanto uma decisão lá nos termos do artigo 356 do CPC, nós também temos 15 dias da intimação dessa decisão para recorrer dessa decisão. Quando vem o juiz no curso do processo e indefere, por exemplo, a denunciação da lide, ou indefere o ingresso de um assistente, por exemplo, ou exclui um litisconsorte, este prejudicado terá o prazo de 15 dias da intimação da decisão para interpor contra ela agravo de instrumento. Ali, naquele momento. Se ele não faz isso, ocorre a preclusão. Ele não poderá discutir depois essa questão. É ali, naquele momento, que esse agravo de instrumento tem que ser interposto. Se vocês pegarem aquele exemplo que eu coloquei para vocês no primeiro material da nossa primeira aula de recursos, em que eu fiz uma linha de um processo e fui colocando várias decisões possíveis de serem proferidas no curso, vocês verão que ali há espaço para várias decisões interlocutórias e com relação a algumas delas eu indiquei a interposição imediata de agravo de instrumento. Até aí tudo bem. Essas decisões são objeto de agravo de instrumento nos termos do 1015 ou da interpretação um tanto quanto estranha que o STJ acabou dando para esse artigo, depois falaremos disso. Mas o que nós podemos ter também? Nós podemos ter no curso do processo decisões interlocutórias que são proferidas fora das hipóteses do artigo 1015. Casos, portanto, de decisões interlocutórias que não comportam impugnação por meio de agravo de instrumento. Uma decisão, por exemplo, que indefere uma prova no processo. Vem a parte, pleiteia uma prova oral ou uma prova pericial. Vem o juiz e indefere a possibilidade de produção dessa prova. Não cabe contra essa decisão agravo de instrumento. Ele não está no rol do 1015. Significa que essa decisão não se enquadra na regra de recorribilidade automática da decisão interlocutória. E o que a parte faz, a parte prejudicada faz, quando ela se depara com uma decisão como essa, em que há o indeferimento de uma prova? No momento em que essa decisão é proferida, ela não faz absolutamente nada. Me lembro que quando o CPC entrou em vigor, um amigo me ligou, ele estava com uma decisão dessa diante de si, num processo dele, e ele me ligou para dizer, nossa, saiu aqui uma decisão que indefere a prova e acabou de entrar em vigor o CPC de 2015, o que eu faço contra essa decisão? A minha resposta para ele foi nada. Ele, como assim nada? Não vai acontecer a preclusão?
Se eu não fizer nada, não ocorre a preclusão, gente. Na sistemática do CPC de 73, nós tínhamos um recurso que também era esquisito, que era o recurso de agravo retido. Era um recurso que você fazia nesse momento só para dizer, ó, estou aqui recorrendo dessa decisão, ok? Beleza? Não pode ocorrer a preclusão. Então era um recurso muito inútil, porque depois nós teríamos que reiterar este agravo retido lá no recurso de apelação. Então dava na mesma, mais ou menos, do que nós temos que fazer hoje. Hoje, com o CPC de 2015, não existe mais o agravo retido. Ele foi um dos recursos que foi excluído, ainda bem, do CPC de 2015. Então, quando vem para o processo uma decisão da qual não cabe agravo de instrumento, a parte não faz nada. Eu sei que isso gera um incômodo, né? Agora nós já nos acostumamos com isso, mas quando veio o CPC de 2015, algumas pessoas ficavam incomodadas, mas como assim eu não vou fazer nada, não vai precluir? Não acontece a preclusão. Você pode ficar tranquilo, não faça nada dessa decisão. Aí imaginem, vem a decisão que indefere a sua prova. O processo continua. O processo continua rolando, vem a sentença lá no final do processo e a parte que teve aquela prova indeferida perde. O pedido é julgado improcedente se for o autor, ou o pedido é julgado procedente se for o réu, ou é caso de procedência parcial, sucumbência recíproca, todo mundo ganha, todo mundo perde. Imagine então que esta parte agora tem interesse diante da sentença, ela tem um interesse recursal quanto à interposição de um recurso de apelação, porque ela perdeu. Então, na sentença, o que ela vai fazer? Ela vai recorrer via apelação desta sentença. Mas espera aí, além desta sentença que a prejudica, lá atrás ficou pendente uma decisão interlocutória que causou prejuízo para essa parte. Não causou? E ficou lá guardadinha, né? Ficou lá numa gavetinha, no meio do processo. E a parte na época não fez nada porque ela não podia fazer nada. O que vai acontecer então? Na apelação contra a sentença, a parte trará um capítulo desta apelação em que ela irá impugnar a decisão interlocutória que indeferiu a prova oral, pericial que ela pleiteou lá atrás. Ela faz isso antes de discutir a sentença propriamente no recurso de apelação. Na nossa última aula de apelação, nós vamos aprender a fazer um recurso de apelação. E aí eu vou ensinar, inclusive, essa ordem de impugnação para vocês. Não se preocupem com isso. Por hora, o que vocês precisam entender é que na hora de elaborar o recurso de apelação, vem esta parte e traz primeiro a impugnação à decisão interlocutória, depois a impugnação à sentença e os respectivos fundamentos para isso, de acordo com o princípio da dialeticidade. O que aconteceu então aí? Nós tivemos uma apelação interposta não só contra a sentença, mas também contra a decisão interlocutória, que não era agravável, portanto ela não pode ser objeto de impugnação lá atrás, quando ela foi proferida. Por isso é que nós podemos afirmar que no Código de 2015, a apelação é recurso interposto contra sentenças e também contra decisões interlocutórias não agraváveis. Cuidado aqui! Decisões interlocutórias não agraváveis e não agravadas, porque se cabia o agravo de instrumento, se era possível fazer o agravo de instrumento lá nos termos do 1015 e a parte por alguma razão não faz, ela não poderá trazer essa decisão depois lá no recurso de apelação. Ela só poderá trazer no seu recurso de apelação a impugnação daquela decisão se na época em que proferida não cabia o respectivo recurso, ou seja, o recurso de agravo de instrumento. Se era hipótese de cabimento de agravo e a parte perdeu o prazo, optou por não fazer a época, seja lá o que for, ela não vai poder recorrer dessa decisão depois. Tudo bem, pessoal? Temos aqui uma ressalva com relação a matérias de ordem pública, mas depois lá na hora de trabalharmos na aula específica de efeitos do recurso, eu vou falar das matérias de ordem pública, porque as matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo, existe uma discussão aí com relação a essa possibilidade na apelação e depois nós falaremos disso. Por hora, vocês precisam entender que se não cabia o agravo, eu posso impugnar a decisão interlocutória também no recurso de apelação, ok? Aqui, imaginem uma outra situação. Imaginem que aquela parte que tem aquela decisão interlocutória prejudicando-a, porque houve o indeferimento de uma prova, acabe por ganhar no final. Então, a sentença é favorável a essa parte. Imaginem que o autor
tenha pedido uma prova, o juiz indeferiu a produção dessa prova pelo autor e no final o pedido do autor foi julgado procedente, ele fica feliz da vida. Será que neste caso esse autor teria interesse recursal para apelação? A princípio não, afinal de contas ele ganhou, então ele não tem interesse em recorrer dessa decisão, ele fica bem tranquilo e não faz a apelação. Mas aí o que pode acontecer? O réu que sofreu um prejuízo neste caso, porque o pedido do autor foi julgado procedente em face dele, faz o seu recurso de apelação. Vem o réu então e interpõe o recurso de apelação. O que acontece no procedimento da apelação quando uma parte faz o recurso de apelação? A parte contrária vai ser intimada para responder o recurso de apelação, ou seja, para apresentar contrarrazões de apelação em 15 dias da intimação que ela receber para isso. E aí o que pode acontecer então com esse autor? Esse autor, que não tinha realmente interesse recursal nesse exemplo, para fazer a apelação, nas contrarrazões poderá trazer a impugnação àquela decisão interlocutória que indeferiu a sua prova. Então vejam que interessante, se eventualmente a parte que teve uma decisão interlocutória que a prejudica, lá no curso do processo, não faz apelação porque não tinha interesse nisso, não queria fazer apelação, ela pode fazer a impugnação à decisão interlocutória nas contrarrazões de apelação, gente. Por quê? Imaginem que essa apelação desse réu chegue no tribunal e seja provido esse recurso. O réu consegue reformar a sentença e, portanto, o pedido do autor não vai ser mais julgado procedente. Nesse exemplo, volta aquele autor a ter interesse naquela produção de prova, porque afinal de contas agora ele perdeu, ele não mais ganhou. Então, diante desse fato, se ao chegar no tribunal o recurso de apelação do réu acabe por ser provido, o que vai ter que acontecer? O tribunal terá que examinar a impugnação da decisão interlocutória realizada nas contrarrazões de apelação, porque neste caso pode ser que haja de fato uma necessidade de produção daquela prova, consequentemente uma nulidade da sentença, e neste caso haverá interesse no exame dessa questão pelo autor que fez a impugnação nas suas contrarrazões de apelação, ok? Resumindo e concluindo tudo isso então, pessoal, a apelação é o recurso que cabe contra sentenças terminativas ou definitivas, mas também cabe contra decisões interlocutórias não agraváveis, porém, a decisão interlocutória não agravável também poderá ser objeto de impugnação nas contrarrazões de apelação, quando, eventualmente, aquela parte que faz as contrarrazões não tenha tido interesse recursal para interpor o recurso autônomo de apelação. Tudo bem? Vejam que nesse caso vocês devem estar pensando, mas será que esse autor não poderia fazer recurso adesivo para impugnar a interlocutória? Poderia ser um caso de cabimento de recurso adesivo, mas o código facilita a vida dele. Ele não precisa fazer recurso adesivo nesse caso. Se a intenção dele é só recorrer de uma decisão interlocutória que ficou pendente lá no curso do processo, sendo que ele ganhou todo o resto, ele pode fazer isso nas contrarrazões de apelação, ou seja, no momento de responder o recurso. Ele não precisa fazer isso via recurso adesivo. Ele teria que recolher preparo para isso. Não há necessidade da interposição do adesivo nesse caso. O adesivo teria aí função, teria aí como ser manejado, se eventualmente esse autor tivesse interesse em impugnar também a sentença, num caso de sucumbência recíproca. Aí ele poderia fazer o adesivo para impugnar aquela sentença na parte que o prejudica e trazer no adesivo a impugnação da decisão interlocutória também, sem problema nenhum. Porém, ele não precisa fazer isso porque a impugnação da decisão interlocutória pode ser trazida apenas nas contrarrazões de apelação, ok? Temos um outro detalhe aí que eu coloquei no material de vocês e que foi trabalhado num artigo, inclusive eu disponibilizei a vocês um artigo meu, que saiu na revista da Escola Superior da Advocacia, especificamente sobre isso. É a hipótese da decisão interlocutória ter autonomia diante da sentença. E neste caso nós teremos um interesse recursal que justifica a interposição
de recurso de apelação, mesmo pela parte vencedora. Lembrem-se de que eu falei para vocês na aula de interesse que nós temos que desatrelar no Código de 2015 a ideia de interesse recursal de sucumbência. A professora Carolina Uzeda trabalha muito bem isso na dissertação de mestrado dela, que inclusive foi publicada pela editora Iuspod. Eu recomendo muito o livro dela, ele se chama Interesse Recursal. E nós falaremos daqui a pouquinho dessa hipótese específica num outro vídeo em que continuaremos a trabalhar essa questão do recurso de apelação, que é super interessante. Até daqui a pouquinho, um beijo para todos vocês.